Uau, meu Deus, acho que eu já podia ir embora. Desde da recepção, como o pastor falou, como eu já fui abençoado por esse lugar. Como eu já fui abençoado pela ministração desses preciosos aqui no louvor. Como eu fui abençoado pela tua recepção aqui também. Como eu fui abençoado pelo testemunho do nosso querido irmão. Como eu fui abençoado no momento de intercessão. Como eu fui abençoado no momento de dízimos e ofertas. Uau! Espero que você também esteja recebendo tudo aí no seu lugar. Obrigado, viu, pastor Sérgio, por essa igreja linda, porque eu sei que Deus é quem faz a obra, mas quem prepara os semeadores são pessoas. E Deus continue te usando com poder e graça, junto com a Lili, junto com essa equipe maravilhosa aqui, para que mais e mais pessoas venham para cá experimentar disso que nós estamos experimentando, não é? Esse é o desejo do nosso coração. E nesse dia eu vou falar sobre um assunto que é muito tranquilo para mim, porque eu sou filho dessa casa. Então nós vamos falar hoje. Deixa eu só ligar aqui. Sobre a honra de pertencer a uma família. Esse lugar aqui, embora feito de tijolos e cimento, ele não é apenas uma instituição. Ele não existe apenas para que venhamos aqui ouvir uma boa música, ouvir uma boa mensagem, mas esse lugar existe porque vocês existem. A igreja é feita por vocês. E o desejo do nosso coração, que é o desejo do coração de Deus, é que sejamos uma família. Uma família onde estamos nos respeitando, nos amando e crescendo juntos. Esse é o desejo. E hoje, ali sentado, durante essas ministrações, passou um filme na minha cabeça, do que a presença de Deus, do que o poder de Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Eu cheguei nessa igreja há 14 anos atrás. E eu me lembro que eu cheguei junto com a minha namorada, hoje minha esposa, mas nós chegamos neste lugar completamente destruídos, completamente vazios, completamente solitários. O Salmo 68:6, que é o texto base da mensagem agora da manhã, diz assim: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Jesus, ele tem o poder de fazer com que pessoas solitárias, pessoas destruídas, quando entram num ambiente como esse e agarram essa promessa de que somos uma família, ele tem o poder de nos transformar. E foi isso que ele foi fazendo ano a ano em nossas vidas. E eu vejo assim, meu Deus, 14 anos se passaram, muitas coisas eu vivi, mas eu olho, por exemplo, para a história do pastor de vocês aqui. Ele chegou muito depois, mas ele chegou com uma sede, uma fome insaciável pela presença de Deus, que ele passou na frente de muita gente. Passou na frente não porque ele tinha o desejo de
estar aqui hoje, já como pastor de vocês, mas porque ele estava com fome e desejo por mais da presença de Deus. Porque certamente as histórias que ele viveu longe desse lugar e as histórias que ele começou a viver dentro deste lugar marcaram a sua vida. E assim foi comigo também. Mas eu talvez, por conta até da característica, da identidade que Deus colocou sobre mim, de ser alguém mais inibido, mais tímido, mais reservado, e por não ter, eu fui o primeiro a me converter na minha casa. Então eu achava que para se tornar um pastor ou um ministro, eu precisava ter já talvez um pedigree, né? Não, eu prefiro continuar servindo em outras áreas da igreja que também são essenciais, também são. Mas depois de servir por 7 anos na área técnica da igreja, e é algo que eu gostava e ainda gosto muito, Deus um dia me perguntou: filho, você fazendo isso que você faz, quando as pessoas te percebem, quando as pessoas te elogiam, elas falam, olha, só pode ser Deus na vida dele. E aí eu pensei, eu falei, eu acho que nunca me falaram isso. Pois é, filho, eu quero te usar para algo que quando as pessoas o verem, vão falar, só pode ser Deus na vida dele. E foi isso que começou a acontecer. A minha vida com a Érica, a gente, embora amávamos estar na igreja, honrar a igreja, mas ela vinha de uma história de ser cristã desde berço, mas numa época da sua vida ela se machucou demais, ela também falhou demais com a igreja, ela se afastou. Então ela ainda estava nesse processo de restauração, de cura. Então um dia Deus quase a levou, quando a nossa filhinha tinha 2 anos de idade. Eu me lembro que a gente trabalhava demais, e um dia ela acordou, não conseguia levantar da cama. E aí fomos para o hospital, deram medicação, voltamos para casa, piorando, voltamos para o hospital, fizeram um exame mais específico e disseram, olha, ela precisa passar por uma cirurgia urgente. Precisamos ver o que está acontecendo aí dentro. E aí foi então quando a equipe médica, o hospital, mandou chamar a nossa filha, de 2 anos de idade, para ver a mãe, antes da cirurgia. Foi naquele momento que eu me dei conta que era só um milagre para trazer a Érica de volta. E eu me lembro que naquele instante, enquanto ela estava ali passando pela cirurgia, Deus já estava falando comigo sobre isso, sobre fazer mais pela obra dele, pelo reino dele, para fazer algo onde as pessoas certamente perceberiam a ação dele na minha vida, através da minha vida, na vida da Érica, através da vida dela. Eu pedi uma segunda chance para Deus. Foi então que eu escrevi o que então eu entendi depois como uma oração, dizendo que se Deus nos desse essa segunda chance, se Érica voltasse daquela mesa de cirurgia, a nossa vida ia ser completamente diferente. E Deus, Ele foi fiel, Ele honrou. E eu me lembro que a partir de 2009 a nossa vida mudou completamente. Eu estava desde 2002, me batizei em fevereiro de 2003, ouvindo, recebendo, mas foi em maio de 2009 onde uma chave virou dentro de nós. Érica precisou fazer lavagem dos órgãos, porque tinha uma infecção tomando conta deles, e o médico falava, olha, você acredita em Deus? Vocês acreditam? Só pode ser Deus, porque essa infecção não tomou a corrente sanguínea dela,
porque se tornaria uma infecção generalizada e o óbito era certo. Então a gente foi entender a gravidade do que tinha acontecido e mais uma vez agradecemos ao Senhor pela segunda chance. E ela ficou por 15 dias tomando 2 injeções por dia na poupança. O farmacêutico ia na casa da mãe dela, que a gente ficou esse tempo na mãe dela, ele já não tinha mais, ela aplica em qualquer lugar, porque já não tinha mais posição para sentir dor das aplicações, mas Deus restaurou. Então foi após esse evento que eu entendi que eu precisava buscar mais a presença de Deus, eu precisava fazer mais por Ele, eu precisava conhecer a essência dEle, que tanto eu ouvia as pessoas pregarem, as pessoas ensinarem, mas eu mesmo não tinha uma busca e um desejo de conhecê-lo mais profundamente. Eric, então, volta para o ministério de adoração, e como o pastor hoje disse, esse ano acontece o cumprimento de uma promessa de Deus. E é isso que Ele quer fazer com a vida de vocês também, queridos. Deus quer cumprir cada uma das promessas dEle na vida de vocês também. Agarrem ao que Ele prometeu e partam para cima. Foi isso que a gente fez. Olha, Deus, eu me acho incapaz, eu me acho impotente, eu me acho talvez até indigno por quem eu fui, mas se o Senhor prometeu, eu vou me preparar para que isso aconteça. Eu vou me preparar para que isso aconteça. Sabe, Jesus, Ele pagou o preço para que hoje eu pudesse estar ministrando aqui para vocês essa palavra. Sabe quando você é chamado para ir num lugar e você não tem condições de ir? Sabe? Um amigo bem próximo te chama e você sabe que vai ser muito legal estar lá, mas você não tem condições financeiras de ir. Aí esse amigo te fala, olha, vamos comigo que eu pago para você. Não é demais quando alguém inesperadamente, espontaneamente te faz um convite e você diz, olha, deixa para a próxima, mas ele percebe que a limitação é financeira e ele vai lá e paga por você? Foi isso que Jesus fez, para que hoje nós pudéssemos estar nesse ambiente ministrando que cada um de vocês, assim como eu, somos capazes de qualquer coisa nele. Você recebe essa palavra? Sabe, mas mesmo vivendo nesse ambiente, como eu falei um pouquinho da minha história, alguns decidem não pertencer a esse ambiente. Alguns preferem não se envolver com este ambiente. Talvez até porque um dia você já experimentou de um ambiente similar a esse. Talvez uma outra igreja, uma outra cidade, não sei. E você foi muito machucado lá. Você foi muito julgado lá. Mas eu não sei se todos já estão aqui há algum tempo, mas eu quero te dizer que esse lugar é um lugar onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Ali na entrada você viu o nosso painel de pré-requisitos para estar aqui? Alguém viu? Não viu, né? Porque aqui nós recebemos a todos, da maneira como cada um está. E nós cremos plenamente no poder de Deus, que Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz crescimento para as nossas vidas. E eu quero te dizer que você tem um pai e uma mãe fantásticos aqui neste lugar. Pessoas apaixonadíssimas por Jesus. Pessoas que honram demais nossos pais espirituais, pastor Carlito e a pastora Leila. Pessoas que estão de braços abertos para te acolherem
cuidarem de você e te ajudarem a avançar. A mensagem fala sobre uma experiência do próprio Jesus, ali naquele contexto dos discípulos. Mesmo entre aqueles 12, nós podemos destacar que havia um deles que entendeu essa palavra, João. Em João 13, 23, diz que ele reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Tamanha era a intimidade dele com Jesus. Mas, em contrapartida, Judas, em João 13, 26 ao 30, diz que ele preferiu sair da mesa e fazer o que ele tinha que fazer, e trair o próprio Senhor. Nessa passagem de João 13, 26, está no momento ali onde Jesus ele proclama entre eles ali que havia um que o iria trair. E aí João, então, Pedro dá um sinal para João, que estava ali reclinado sobre o peito de Jesus, e ele fala para João, pergunta para Jesus quem é esse. E aí Jesus diz, aquele que eu lhe der um bocado, será aquele que irá me trair. E Jesus fez isso com Judas, naquela ocasião, antecedendo a traição. E aí Judas ainda tinha a decisão de continuar o seu plano ou se arrepender. Mas ele decidiu seguir com o plano. Por isso que é impossível nós sermos íntimos de alguém, mas não firmarmos alianças com essa pessoa. São dois tipos de relacionamentos bem diferentes, olhando para a vida de João e de Judas, mas eram pessoas que estavam no mesmo ambiente, pessoas que caminhavam pelos mesmos lugares, pessoas que viam e eram ministradas pelo mesmo Jesus, e ainda assim cada uma delas escolheu um nível de intimidade, cada uma delas seguiu uma direção. Nós precisamos entender que tudo o que o diabo quer é destruir, e tudo que Deus quer é prosperar a nossa vida. Então precisamos sintonizar os nossos ouvidos, aguçar os nossos olhos espirituais para perceber os movimentos em torno de nós e saber exatamente quando é uma voz que precisamos repreender e uma voz que nós precisamos obedecer. No livro, não me lembro o livro, um dos que eu li aí por último, da Bethel, que o Bill Johnson diz que nós precisamos ansiar tanto a presença de Deus, nós precisamos nos tornar peritos nisso, que ele deu o exemplo das pessoas que são treinadas para reconhecer dinheiro falso. Pessoas que são treinadas para reconhecer dinheiro falso, elas não investem em capacitação, em conhecer as possibilidades de dinheiro falso, porque são inúmeras, e pode ser que amanhã surja uma estratégia nova, um dinheiro falso novo, uma nova modalidade, mas muito pelo contrário, elas entram numa imersão para conhecer o que é dinheiro verdadeiro. Ela sabe que se ela reconhecer o que é um dinheiro verdadeiro, qualquer coisa que se destacar, que fugir daquilo, é falso. E é isso que a gente precisa caminhar aqui dentro, olhando sempre para o que é a verdade, para o que é a presença de Deus, para o que é a prosperidade do reino, o que é a abundância do reino, porque qualquer coisa que tentar nos fazer provar o contrário, a gente sabe, não, isso aí não pertence, eu rejeito em nome de Jesus, porque isso é dinheiro falso. Entende? A igreja, ela é um lugar que aprendemos a viver em unidade, anote aí. Olha, junto nós sempre somos melhores. Junto nós somos sempre melhores. Em segundo, anote aí. É na igreja que vamos aprender a andar em santidade. Sabe, tem coisas que
quando eu vim para cá, eu achava que era nada a ver. Isso aí não tem nada a ver não. Isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí você ouve, vez após vez. E aí você, com o coração fechado, isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas, ao passo que você continua ouvindo, e Deus vai então trabalhando na tua vida, você vai vendo que faz sentido sim. Eu cheguei no meio da minha caminhada infelizmente, ter experiências onde uma falha minha tocava na minha filha, uma falha minha tocava na minha esposa. Então Deus foi ministrando: filho, sabe o que é isso? É porque você é o sacerdote da tua casa. E quando você faz isso, você abre uma brecha, você abre uma legalidade para que o inferno venha tocar na tua vida, para que o inferno venha tocar na tua família. E sabe por que o inferno não te toca? Porque você não interessa para ele. Mas o inferno toca nos seus, toca na tua filha, toca na tua esposa. E aí foi um processo de cura, de crescimento que eu fui tendo. E Deus, Ele quer fazer isso com você também, querido. Ele quer, em cada área, talvez aquela área que a que falta para você de fato romper no teu crescimento e no teu mergulho para águas mais profundas que Deus deseja que você alcance. É nessa área que Deus quer, de uma vez por todas, trazer libertação. E aí você fala: não, mas 99%, Deus, só falta 1%, não é possível que esse 1% contamine o restante, os 99%, mas é assim, querido. Se ainda houver brechas, que nós sabemos, já fomos ministrados de que não é saudável, que não é o plano perfeito de Deus para as nossas vidas, nós precisamos de uma vez por todas abandoná-las, para que, ao passarmos pela prova, nós então sejamos elevados para um novo nível. Ok? E por último, anote aí: neste lugar você tem aceitação. Como eu disse, nós não impomos aqui regras para você vir e fazer parte dessa família. Nós aceitamos você do jeito que você é. E nós cremos perfeitamente, plenamente, que Jesus, Ele vai ajudar a endireitar o que precisa ser endireitado. Assim como Ele endireitou na minha vida. Vamos lá então. Começando, a gente vai ter aí 6 princípios, ou 6 características de pertencer a essa família chamada Corpo de Cristo, aqui na nossa igreja da cidade. Em primeiro lugar, a honra de pertencer a uma família confere a você nome. Lucas 1:31. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Todos nós, quando nascemos, nós recebemos um nome. E quando você diz o sim também para a presença de Jesus na tua vida, você recebe também um nome. E o teu nome é escrito no livro da vida. E o teu nome, ele é guardado, é zelado e cuidado pelos anjos do céu. Eu creio perfeitamente nisso. Que a partir do momento que nos rendemos, confessamos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida, mas a partir dali acontece um cuidado, uma proteção que somente percebemos quando acontecem situações como um dia aconteceu com a gente, que eu comentei no início. É aí que nós vemos, pertencer ao Senhor e ter os nossos nomes, Arthur e Érica, gravados nos céus,
possibilitou que Deus nos desse uma segunda chance, possibilitou que Ele ouvisse as nossas súplicas, e Ele nos deu uma nova chance. Em segundo lugar, a honra de pertencer a uma família confere a você identidade. Anote aí, identidade. Lucas, continuando, 1:35 diz: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O nome do bebê, como diz aí no versículo, seria Jesus, mas seria chamado de Santo e Filho de Deus. Pode ser que você foi criado num lar onde você viu muita coisa ruim acontecer, como o nosso querido irmão testemunhou. Pode ser que você cresceu ouvindo que você era incapaz, que você não ia dar em nada, de que você era um tolo, de que você era um burro. Mas nessa manhã eu quero dizer que isso era uma mentira do inferno sobre a sua vida, que isso não é verdade, porque a palavra diz que você é santo, você é filho de Deus. Amém? Permita que essa quebra de maldição ocorra hoje sobre a tua vida, e essa quebra promoverá a cura e um novo tempo para gerações futuras. Eu tenho plena consciência disso. Eu, graças a Deus, cresci num lar onde tivemos dificuldades, tivemos problemas, muitas coisas eu vivi, mas nunca eu ouvi do meu pai e da minha mãe que eu não era um filho amado. E eu guardo isso e agradeço a Deus por isso, porque eu sei que fez toda a diferença na minha vida. Mas eu já conversei, já aconselhei com muitas pessoas que por vezes são bem-sucedidos na vida, mas são vazios no relacionamento com Deus, porque aquela palavra paterna, aquela palavra materna, ainda o prende e o impede de perceber e receber o amor puro e genuíno do nosso Deus Pai, porque tem a ver com a filiação e com a paternidade. Mas saiba que Deus é sempre bom, e independente das circunstâncias que você tenha vivido, enfrentado ou ainda em frente, Ele continua sendo bom e Ele te ama do jeito que você é. Amém? Olha, aqui na mensagem diz que o diabo nos dá apelidos, mas só Deus nos dá identidade. Os apelidos, eles podem durar certo tempo, mas a partir do momento que nós avançamos em maturidade na fé, Deus vai nos validando como filhos e filhas dele. Eu não sei o que você fez, mas pode ser que a tua fama ainda seja de ser alguém ruim, alguém de má impressão, por onde você caminha, talvez até dentro da tua própria casa. Mas se você está nesse ambiente nessa noite, se você está agarrando essa palavra para a tua vida, creia que no tempo certo de Deus, Ele vai te validar sobre cada uma dessas pessoas. Eu trabalhava num lugar onde havia a matriz era em São Paulo e aqui em São José era filial. E aí, periodicamente, nós íamos para São Paulo e tinha um motorista da van. E o motorista era aquele cara super engraçado, que fazia piada com tudo. E ele, sempre que eu estava na van, ele mudava o repertório das piadas, porque ele me respeitava, né? Mas ele falava: eu acho engraçado que lá na igreja de vocês tem ex-tudo lá, não é? Tem ex
ex-homossexual, tem ex-alcoólico, tem ex... E eu falava, aleluias, porque a igreja está se cumprindo para aquilo que ela foi comissionada a fazer. Porque a igreja, ela existe para libertar cativos, a igreja existe para trazer cura, para trazer esperança, para trazer salvação para as nossas vidas. Então, ele fazia a piada e eu aproveitava a piada para dizer, é isso, essa igreja que o Senhor está se referindo, ela tem cumprido com o seu papel. Lá na minha igreja também. Nós temos muitos ex, mas é para isso que nós existimos. E aí ele brincava, mas quando as coisas apertavam, ele se lembrava de mim. Ele chegava lá no cantinho da empresa e me pedia se eu podia, na minha igreja, levar o pedido dele, da família dele, do parente enfermo dele, para orarmos. Então, no fundo, ele sabe que esse lugar é um lugar que promove cura, que promove a vida àqueles que estão mortos. Entende? Então, não fique chocado se as pessoas continuarem zombando. Mas, no fundo, a semente foi lançada. No fundo, elas sabem que este é um lugar de refúgio. Em terceiro lugar, a honra de pertencer a uma família confere a você aceitação. Anote aí. Lucas 3:22 diz, então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Nesse ambiente, você é aceito como é, mas a maturidade te leva a novos níveis com Deus. Se você tem algo a ser tratado, aceitação significa que nós vamos te ajudar nisso. Com amor, respeito. Ninguém está aqui para mal intencionado, sabe? Eu aprendi esse princípio também. O pastor falou que eu vim crescendo através dos nossos ambientes de célula. E isso era uma palavra que a gente ministrava demais lá. Porque naquele contexto tinham pessoas de todos os tipos. E é assim também na sua célula. O nosso papel não é julgar. O nosso papel não é condenar ninguém. O nosso papel é amar. O nosso papel é dizer que há esperança. O nosso papel é oferecer o ombro amigo. E talvez na vez seguinte, alguém nos oferecer o ombro amigo. Então ninguém que está aqui nesse ambiente, está aqui para te causar mal. Tem pessoas tão arredias que elas não conseguem desfrutar desse ambiente, porque elas pensam a todo instante que há alguém a mirando, alguém a perseguindo, alguém a condenando. Nós estamos aqui como irmãos, nós estamos aqui como pais para alguns, nós estamos aqui como mães para outros, mas para te ajudar a crescer, porque somos iguaizinhos, né? Eu tenho plena convicção que o que eu vivi é a realidade talvez de outros nessa manhã. E eu tenho capacidade de poder repartir como Deus trabalhou na minha vida e as coisas que eu precisei deixar para trás para poder continuar crescendo em conhecimento, em maturidade com Ele. Então, quando alguém te chamar a atenção, saiba que essa pessoa deseja o teu melhor. Quando alguém te falar, olha, pode ser melhor, olha, não vai por esse caminho, não é nada pessoal com você, mas é porque amamos você, é porque queremos ver vocês também voando. Queremos ver vocês sendo pais e mães de multidões. É para isso que essa igreja existe, para empoderar cada um de vocês, para que o reino de Deus avance, para que as pessoas sejam impactadas pelo amor, para que as pessoas diretamente recebam a cura para suas enfermidades, a libertação para os seus vícios. É para isso que existimos. Miles Monroe diz assim, você só conseguirá avançar para o seu futuro quando abandonar o seu passado. Quando não se ama, se despreza.
Sabe? Eu já fiz isso já, e peço perdão para Deus. Em ambientes normalmente secular, de trabalho, você simplesmente ignora a pessoa. Você fala, olha, não preciso dela para nada, mas talvez você era a única pessoa que estava naquele ambiente, que já tinha o conhecimento e a maturidade para poder ser um promovedor de libertação, de cura sobre a vida daquela pessoa. E às vezes a gente vira as costas, deixa para lá. Mas a pior dor que existe é o desprezo. Nós não vamos desprezar ninguém nesse ambiente. Nós iremos amar a todos. Em quarto, a honra de pertencer a uma família confere a você valorização. Lucas 4, 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa proclamação foi feita pelo profeta Isaías e se cumpriu na vida de Jesus. E a partir da vida de Jesus, ele, no final do ministério dele aqui na terra, ele disse, olha, agora vão e façam assim como vocês viram. Vão, libertem os presos, preguem as boas novas e levem nova visão às pessoas. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, entenda que você é, sim, um promovedor da paz. Somos manifestantes do amor, não é? Tantas pessoas manifestam por tantas coisas. Nós vamos levantar sempre a bandeira do amor. Porque eu creio que quando levantamos a bandeira do amor, o amor ele constrange, inclusive os corações mais oprimidos, os corações mais duros. O amor ele consegue quebrar todo o jugo. Indo para o final, a honra de pertencer a uma família confere a você responsabilidades. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Toda família tem responsabilidade, não é? Toda família tem. Até lá em casa, todo mundo tem responsabilidade. E quando era pequeno era pior ainda, né? Porque depois que você forma uma família, você ainda, de vez em quando, te dá a colher de chá. Hoje vou deixar para lá, não vou lavar o banheiro hoje não. Deixa para depois. Mas quando você está sob a autoridade do teu pai e da tua mãe, na hora que vai falar, você lava o quintal hoje. Não tinha negociação. Você querendo ou não, você ia lavar o quintal. Não é? Por que quis ter cachorro? Agora vai lá limpar assim. Não era assim? Era assim. E aqui nessa família a gente também tem responsabilidade. Mas a nossa responsabilidade, ela é uma delícia. Porque a nossa responsabilidade é o quê? Fazer discípulos. A nossa responsabilidade, como o pastor disse, é entender que esse ambiente não é só para nós, mas que também é para que o restante dos nossos vizinhos, da vizinhança, do bairro, também recebam do que a gente tem recebido. Seríamos egoístas demais achar que, já estou satisfeito. Não, você pode estar satisfeito, mas muitas pessoas estão passando fome da presença de Deus lá fora. Então, o pastor disse, olha, hoje à noite vem e traga mais um. Chame aquele vizinho mais difícil. Porque se o vizinho mais difícil, ele receber do amor de Deus, você pode ter certeza que o poder de influência dele é muito maior que o seu. Talvez você é aquele vizinho que sempre fez tudo bem. Mas, normalmente, aqueles que dão mais trabalho é que vão mais impactar nos seus lugares. Que a pessoa vai falar como falou para mim lá atrás. Não é possível. Daquele jeitinho indo para a igreja, não, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. E quando alguém olhar para essa pessoa e falar, só pode ser Deus, pronto. Pode ter certeza que muitos outros vão falar, não,
se Deus deu jeito nele, vai dar jeito nesse probleminha que eu estou aqui também. Se Deus deu jeito naquela cura, se Deus deu jeito naquela enfermidade e trouxe cura, o que é esse machucado aqui para Deus? Eu também desejo. E a gente vai então despertando e aquecendo o coração de todos para viver nesse ambiente. E por último, a honra de pertencer a uma família confere a você visão. João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus veio nos ensinar um padrão de relacionamento em família. Como uma família resiste à divisão entre os seus, não é possível, né? Uma família viver em divisão. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, 1 e 2, ele nos ensinou algo muito precioso. Diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e só uma atitude. Um outro exemplo de quando eu era criança. Quem aqui quando era criança, talvez o teu amiguinho recebeu a permissão da mãe, do pai para ir em algum lugar, em algum passeio, e aí você ia perguntar dentro de casa, mãe, eu posso ir? E aí a mãe falava, não. Eu falava, não, mãe, mas espera aí, o meu amigo vai. A mãe dele deixou. E aí o que a mãe falava? Não e pronto. Desde pequeno a gente aprende um princípio aí, que para cada família há um tipo de visão. E dentro de casa, para algumas coisas, a visão era clara, não. Não precisava nem explicar o porquê. Mas, olha, você não é o seu amigo e eu não sou a mãe dele. Então, pronto, e acabou. E a discussão acabava ali. Aqui dentro é assim também, gente. A gente tem um jeito só de ser. E se você tem na tua cabeça um outro jeito de ser igreja, talvez esse lugar não seja o mais apropriado para você. Porque senão ambos vamos se machucar demais, né? Somos diferentes? Somos diferentes. Isso na célula também a gente fala demais. Olha, ninguém aqui é igual ao outro e graças a Deus por isso. Mas precisamos ter a mesma visão. Precisamos ter a mesma missão. Então, se o que é ministrado aqui em cima não faz sentido para você, porque você acha que deveria ser de outra forma, olha, talvez você vá ser muito mais feliz fora daqui, numa outra igreja, num outro contexto. Então, nem sempre nós achamos que, olha, o pastor determinou que é para ir por esse caminho. Nós temos a liberdade, de maneira respeitosa, de falar, pastor, e se a gente for por esse outro caminho? Talvez você vai ser um agente de ideias brilhantes dentro desse lugar. E o pastor vai falar, é verdade, vamos por aquele caminho. Agora, se o pastor falar, não, vamos continuar por esse mesmo. Pronto, basta essa palavra para a gente estar junto. Não, se o pastor entendeu que é por aqui, vai dar certo sim. Porque o pastor é autoridade sobre nós. E se ele está tomando decisões que não são direcionadas por Deus, mas da própria cabeça dele, olha, ainda assim, seja leal, seja obediente, porque quem vai prestar contas sobre a decisão não é nenhum de nós, é o pastor, a Deus, não é? Então, eu sempre opte pelo caminho da obediência, pelo caminho da honra, pelo caminho da lealdade. A nossa missão é mais importante que a nossa opinião. Deus tem nos chamado para algo muito relevante. E às vezes a gente gasta esforços demais, tempo demais falando e deixando de fazer o que fomos chamados para fazer. Qual que é a tua decisão nessa manhã? Vou começar novamente com um texto do início da mensagem. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Em outras palavras, o solitário tem uma casa nesse lugar, caso ele queira.
mas os rebeldes continuarão vivendo uma vida infrutífera. Nós só podemos frutificar onde firmamos nossas raízes. É impossível a gente frutificar se as nossas raízes estão ainda à beira do solo. E para fortalecer as raízes, eu entendo que precisa ter, sim, um processo do agricultor em aguar a planta, em derramar cuidados para que aquela planta ela seja saudável, mas também tem um papel nosso. Se a gente não decidir firmar as nossas raízes neste lugar, se quando o pastor disse aqui que precisamos da sua ajuda, temos tantas áreas aqui dentro da igreja para servir, para também derramar do amor de Deus ali quando as pessoas chegam no estacionamento, quando as pessoas estão chegando aqui na nossa porta de entrada, e isso não mexe com seu coração, peça para Deus nessa noite arrancar ainda qualquer dureza que possa existir. Nós estamos aqui para empoderá-los, nós estamos aqui porque sabemos que vocês são flechas que serão lançadas para que multidões sejam impactadas pela presença de Deus. Eu queria te fazer um convite, talvez eu não conheço vocês, conheço só alguns aqui de vocês, mas se nesse ambiente, nessa manhã, há alguém nesse lugar que ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o primeiro passo, porque a partir dessa decisão, que nós queremos que Ele passa a habitar no nosso coração, e então uma vida emocionante se inicia. Mas é preciso tomar essa decisão.